Recentemente eu reli os 2 primeiros livros da saga Três Luas, anotei alguns pontos fortes e pontos fracos, e hoje eu venho aqui te apresentar o que a gente pode aprender ao ler a saga Três Luas. Claro, spoilers, tá? Vou tentar evitar os mais pesados, mas já te aviso que vai ter. Antes, rapidamente, tá? Só te agradecer pelo seu gostei, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Obrigadão mesmo. Bom, antes, né, um contexto do que se trata a saga. Saga Três Luas conta a história de Katsuma, um jovem colegial que descobre ser um conectado, um indivíduo que está destinado a proteger a Terra de ser destruída. Por ser uma história ao estilo shonenzão porradeiro, Três Luas se passa em Tóquio, no ano de 2064. E bom, falando em shonenzão, vamos logo pro primeiro ponto fraco. Fred, por que você não escreveu uma novela, meu irmão? Com certeza você também vai notar que, poxa, essa história daria uma ótima novela. Por ter sido escrita no formato light novel, fica muito evidente como o Fred teve que simplificar demais as descrições. No formato light novel, as descrições são mais simples, e isso afeta a causalidade das coisas. Por exemplo, em Três Luas, dependendo das suas emoções, os conectados são capazes de se conectar totalmente com os itens místicos que eles usam. E isso é chamado de conexão perfeita. Aliás, a cena em que acontece a conexão perfeita do protagonista é sensacional. Porém, a conexão perfeita da Io, sério, é muito bobo. Ela senta com a Mieko, visualiza uma catástrofe e pimba, conexão perfeita. Aí não, né? Aliás, lembra quando eu disse naquele vídeo como criar poderes criativos que você não revela a extensão máxima ou a mecânica do poder do seu personagem sem que isso seja uma cena épica? Olha aqui o porquê. Por mais que o poder da Io, narrativamente, dentro de todos ali, seja o que possibilita a criação das melhores cenas, por ser um arco e flecha, todo esse potencial é completamente perdido por causa da forma como a revelação é sem sal. Eu vou ser justo, tá? Talvez isso nem seja culpa do Fred, talvez seja por causa da própria forma como ele teve que escrever dentro desse formato de light novel, que já deu pra perceber, né, que eu não gosto muito. Agora, um ponto forte do Fred é a preparação para os combates. Cara, se ele escrever outra saga, ou quem sabe, né, lançar a saga Três Luas, só que no formato de novela mesmo, livrão mesmo, tenho certeza que vai ser best-seller. Isso por causa da maneira como o Fred é muito bom em criar expectativa. Tu já vê essa expectativa sendo criada logo no primeiro combate. E olha que a ameaça nem se apresentou ainda. Isso é algo que eu absorvi bem dessa saga. O Fred prepara bem os encontros e combates, e a maneira como ele faz isso é bem inteligente, porque é algo simples. Deixa eu usar para exemplo a chegada do Tenente Ogawa. Primeiro que o Fred mostra a relação dele com seu capitão, e tipo, você já sabe que ele é forte pra cacete por ser um tenente, e aí tu lembra que tipo, ele se curva pra outra pessoa. Daí anoitece na mansão do Ikei, e o Fred faz questão de dar ênfase no silêncio, na chuva, criando aquela dúvida de onde esse cara vai vir. Quando o Ogawa chega, ele chega mesmo, meu irmão, dando uma pressão da desgraça no Ikei. E olha que o Ikei é o mais forte dos conectados nessa luta. E assim, se você quer criar a expectativa para as lutas entre mocinho e vilão, primeiro, apresente os personagens, em especial o protagonista e o núcleo principal. E eu digo apresentar bem, tá? Forças, habilidades, inseguranças, o pacote completo. E só aí tu dá uma dica da força do vilão. Nesse caso, o Fred usou o mesmo recurso que o Chichikubo usa, com aquela hierarquia de tenente e capitão. E sempre funciona, sabe por quê? Porque pra tu ter uma medida de força do capitão, tu usa como comparativo a força do tenente, sacou? Por isso os capitões de Bleach são tão bolados e hypados. E o mesmo acontece aqui. Outro ponto forte de Três Luas é a simplicidade nas descrições dos combates. Parece até contraditório com o primeiro ponto, eu sei, mas tem um detalhe aqui. Quando você está descrevendo um combate, não adianta você imaginar uma sequência de movimentos complexos e então colocá-los na página se o seu público não vai conseguir visualizar esses movimentos. Para que um movimento extremamente complexo, sei lá, um duplo twist carpado, para a descrição disso aqui fazer sentido e óbvio, o seu público visualizar aquilo ali durante uma batalha, não é que é melhor, não. Você precisa descrever esse movimento antes, em uma cena isolada, meio que
pra tu mostrar esse movimento. Só aí, quando o seu público já tiver esse duplo twist carpado pré-imaginado, aí sim, o Fred faz bastante isso com as conexões e os poderes dos personagens. Ele mostra como funciona com o máximo de detalhe que o formato light novel permite, e então, na hora em que o pau canta, por tu já meio que ter na sua mente uma imagem daquele ataque ou técnica, uma simples descrição já te faz saber qual é o movimento que está sendo executado. Algo parecido acontece em Legados de Lórien, quando o Jon está aprendendo o Lumen. E a mesma coisa acontece em Duna, quando o Paul Atreides desperta, entre aspas, os poderes de Quixar Haderach dele. Mesmo sendo algo bem abstrato, por você já ter visto todas as técnicas de memorização e controle da mente que o Paul usa ao longo do primeiro livro, lembrando que ele é um Mentat, um computador humano em outras palavras, por já ter sido descrito isso, quando o Paul tem a primeira visão do Caminho Dourado, tu não fica perdido, mesmo sendo algo bem conceitual. E o Fred foi muito esperto nisso. Além de aproveitar que ele tem de fazer as descrições mais simples, dado o formato do livro, e o próprio ser uma pessoa bem visual, ele ainda faz uma descrição prévia dos movimentos e poderes. Tudo isso para que na hora em que começa as lutas, fica facinho de você visualizar o que é que está acontecendo. Claro, essa simplicidade traz um problema também. Os clichês. Bom, visto que os combates são bem simples, mesmo tendo ótimas sacadas, eu tenho que ser honesto e dizer que a maioria das lutas são muito clichês. Não se engane. Pra tu mandar uma desconstrução do gênero, filho, tu tem que ser bom de verdade, tem que ter experiência do gênero, tem que saber o que você tá fazendo. Então eu não vejo problema na maioria dos clichês, exceto quando você já sabe exatamente cada passo da narrativa. Eu entendo que o Fred estava se inspirando e muito em shonenzão, mas pô, ele podia deixar fluir a criatividade dele, poxa. Isso é bem comum do mercado literário brasileiro. Os caras querem emular um estilo da gringa, o que não tem problema nenhum. Só que, pô, bota uma pitadinha de você ali, cara. Sério, o exemplo máximo desse problema em Três Luas é a maioria das conversas dos Hakkais. Putz, grila. Sério, às vezes é até canastrão. Tem hora que parece vilão do James Bond. Ai não, né, Fred? E isso nos leva à maior falha do Fred. Os diálogos. Rapaz, é complicado. No anime, pô, beleza. Esses diálogos mais canastrões e expositivos, eles passam. É até um estilo. Mas no livro, pô, aí não, né? Pra tu entender como e por que esses diálogos de Três Luas me incomodaram, quando eu tinha terminado de reler o segundo livro pra fazer esse vídeo, o Lua Branca, mano, eu tinha acabado de ler o primeiro livro da série Mistborn. E na semana anterior, eu tinha escutado o audiobook do livro Duna. Por aí tu tira o porquê os diálogos de Três Luas me incomodaram tanto. É muito robótico, cara. Se o Fred estiver escrevendo outro livro, e eu espero muito isso, tomara que ele treine a escrita dos diálogos, pois essa robotização nas falas dos personagens com certeza fez muita gente virar o rosto pra Três Luas. E não é nem difícil de tu sacar o porquê os diálogos são tão robóticos. É até bem óbvio, cara. Falta de referências. Uma coisa é os diálogos para um mangá, onde você tem visualmente ilustrado o que é que está acontecendo. Outra coisa completamente diferente é os diálogos para um livro, mesmo uma light novel. E por que eu tô te falando isso? Não é óbvio? O Fred não deve ter lido alguns livros e pego referências desses livros para o seu próprio. E os diálogos são a prova disso. Com toda certeza, ele deve ter usado como referência os diálogos dos mangás que ele consome. E na hora de escrever o livro, esses diálogos ao estilo shonenzão foram incorporados na sua light novel. E isso é crucial pra você, tá? Se você tá escrevendo um livro e você gosta de mangás e animes, não leva os diálogos que você vê em mangá, HQ ou nas legendas dos animes para o seu livro. Os diálogos de um livro são bem diferentes dos de um mangá. Nossa, é outra coisa. E assim, Três Luas é narrada em terceira pessoa, então muitos diálogos expositivos podiam facilmente ser contornados com o uso da descrição de pensamento, ao invés do cara falar aquilo em voz alta. E não é difícil de você chegar à conclusão de que, se ele tivesse consumido outras obras em terceira pessoa, ele teria corrigido isso. Cara, como o Fred é um escritor mais visual, ou seja, ele descreve com mais simplicidade o que está acontecendo, isso a partir da perspectiva visual, é por isso que as batalhas de Três Luas são tão boas. Porém, esse lado visual, que em outrora é uma vantagem, acaba se estendendo aos diálogos. Tipo, o cara fala o que ele tá vendo. Aí não, né, velho? Poxa,
Mostra, né, Fred? Se tem uma lição que tu pode tirar de Três Luas, é a seguinte: se você vai escrever um livro e tu vem nos mangás e animes, mano, quando você for descrever as batalhas e a ação, vai ser muito foda, já que o seu lado visual tá bem treinado. Mas na hora que rolar os diálogos, de maneira nenhuma tu tenta emular os diálogos de um mangá, anime ou HQ pra um livro. Não, pelo amor de Deus. O motivo é que vai ser muito robótico e, sinceramente, vai soar muito amador. A maneira como tu resolve isso é lendo, só isso, é só tu ler. Diálogos, cara, sempre foi a minha fraqueza também. Ora, eu vim dos animes e mangás também. É óbvio que o meu visual é mais desenvolvido do que o meu lado sinestésico, ou seja, aquele lado mais emotivo, mais artístico. Então eu também tive que ler para aprender a fazer diálogos. Tipo, eu li em menos de 40 dias a série Legados de Lórien toda. Parte disso é porque é muito gostoso a leitura de Legados de Lórien, mas também uma parte disso é porque eu precisava aprender a fazer diálogos, especialmente porque o meu livro vai ser narrado em primeira pessoa. E eu tenho quase certeza que o Fred não leu outros livros para desenvolver essa habilidade de escrever diálogos, o que é bem curioso, né? Pois por ser uma pessoa mais visual, as batalhas do livro dele são bem dinâmicas, mas esse mesmo lado visual caga os diálogos dele. Interessante isso, né? Outro ponto fraco é o banho-maria entre Io e Katsuma. Mano, vamos lá, romance é um negócio difícil, cara. Eu gosto da maneira como a Paloma Brito escreve os romances entre os personagens dela, porque ela trabalha com calma, com leveza, mas acontece, tá ligado? É natural. Só que, eita como esse casal Io e Katsuma, ele empaca, velho. Nossa, por ser uma saga de 3 livros, tem seu motivo eles ficarem nesse vai e não vai. Só que, mano, é muito chato, velho. Da mesma forma, como não soa natural uma personagem feminina ter traços de personalidade muito masculinos, o oposto também vale, velho. Quando um personagem masculino expõe de maneira muito clara o amor dele, tem muitas falas em que ele se expressa demais, chora de maneira exagerada, e o cara sendo um adolescente, pô. Bom, o meu pai tinha uma frase que resume bem o que a gente sente quando a gente vê um personagem assim: larga de ser fresco, rapaz. Katsuma é muito fresco, tipo, fresco mesmo. Se magoa com qualquer coisa, chora por tudo, gado pra cacete. Ele é um cara fresco. E na hora que tá rolando um flerte entre ele e a Io, chega a ser constrangedor, porque não é algo natural, especialmente vindo do Katsuma. Porra, tem hora que parece que a Io é o homem da relação. Acontece que esse jeito de fazer romance, onde o Katsuma e a Io se gostam, mas não se declaram logo, assim, não fica legal, pô. Isso porque enrola demais. Às vezes, o cenário até que ajuda, mas aí vem o maldito clichê de alguém interrompendo na hora em que eles iam se declarar. Puta merda. Se a gente pode aprender algo com Três Luas, é que devagar, mas sempre andando. Se tiver romances na sua história, cara, constrói devagar, mas sempre. Sei lá, nem que tu tenha que colocar uma meta por capítulo. Tipo, capítulo 2, eles se olham. Capítulo 3, eles conversam. E assim por diante. Mas sempre vai construindo, porque senão fica muito maçante, especialmente se o seu público-alvo for masculino. Putz, aí vai ser chato demais. E o último ponto forte de Três Luas é o ritmo. Pode ser que isso seja pela simplicidade nas descrições, tá? Mas, com exceção do banho-maria entre Io e Katsuma, o ritmo de Três Luas é bem dinâmico. Acontece bastante coisa e bem rápido. Para uma narrativa de ação, isso é muito... Eu já devo ter postado o vídeo onde eu falo sobre os problemas do filme Eu Sou o Número 4. E eu volto a mencionar, Legados de Lórien tem muita ação e de diversos pontos de vista. Ok, o primeiro livro foca bastante em construir o Jon, isso é verdade. Mas a parte do segundo é muita cena de ação insana. E o Fred foi muito feliz em dar um dinamismo bem semelhante aqui em Três Luas. As coisas aqui acontecem. Beleza, como eu já disse, tem seus pontos fracos, certo? Isso é verdade. Mas não dá pra tirar o mérito de que o Fred sabe escrever ação. Se você voltar ao vídeo, vai notar que boa parte dos pontos fracos dele estão mais relacionados à falta de estrutura mesmo, diálogos, as emoções dos personagens, o estilo, e fora que é a primeira série de livros dele. Por isso as falhas estão nesses detalhezinhos. Se a gente pode aprender mais alguma coisa com Três Luas deixa as coisas acontecerem. Se não for um momento de paz, ou aquele momento no livro em que você tira para construir um mistério, ilustrar cenários e dar um pano de fundo para a personalidade dos seus personagens, se você não estiver fazendo isso, mano, deixa as coisas acontecerem. Eu comecei a ler A Guerra do Velho esses dias, e é preciso a maneira como o autor foca em plantar mistérios e mostrar como os personagens
são frágeis diante daquela situação. E o melhor é dinâmico, as coisas acontecem bem rápido. Apresentou o personagem, o mundo dele e quem sabe a problemática, deixa a coisa fluir. Não cai naquela armadilha de criar um personagem super complexo em 1 ou 2 capítulos. Para com isso, não faz isso não. Bons personagens como o Kelsier de Mistborn ou o Paul Atreides de Duna, mano, tu vai gastar muitos capítulos para apresentá-los. Então deixa a coisa fluir. Tu sabe como eu identifico um péssimo livro? Assim, pelo primeiro capítulo. Quando o autor quer dar uma porrada de camadas para o seu personagem em um capítulo. Sabe aquelas descrições invasivas? Descrevendo a personalidade, como ele sofreu, parará. Se o teu primeiro capítulo for bem feito, ele apresentar a vibe do seu livro, show, meu irmão. O seu leitor vai ler. Kelsier, que é a nata do personagem bem construído, o Kelsier, tu só vai entender o plano dele e, por consequência, a forma complexa como ele pensa depois de 500 páginas. Você ouviu bem, 500 fucking páginas. E eu aposto com você, cara, se você ler Mistborn, tu vai se apaixonar por esse personagem. É genial, velho. Então, cara, absorva isso de Três Luas. Deixa a coisa fluir. É pra ter ação, faz ação. É pra ter diálogo, pronto. Diálogo, então. Construção de personagem leva tempo. Leva bastante páginas, pra ser mais preciso. Não caia na armadilha de tentar colocar em um capítulo como funciona a mente do seu protagonista. Ou quem sabe do seu vilão. Não, cara, não faz isso não. A menos que você seja muito experiente, mas muito experiente, jovem, vai dar ruim, calma. Só que nesse meio tempo em que você vai apresentando o seu personagem, deixa a coisa fluir.